A vida é um eterno aprendizado. Quando você acha que você sabe tudo, alguma coisa está errada, né? Então, aqui inspecionando as peças para separar o que vai para o níquel, o que eu vou pintar, eu fui dar uma reestudada nesse câmbio, porque como eu fiz os câmbios faz muito tempo, aquele é o câmbio reserva, eu vou usá-lo depois para fazer uma explicação de funcionamento de câmbio. Fui estudar câmbio novamente, fazer minhas anotações. Aí eu fui ver que havia uma diferença dos câmbios 16, 17, 18, mudou para essa parte de cima aqui, ó, ela é estreitinha, onde apoia o braço, que vai fazer o acionamento do excêntrico ali da embreagem. Repara como esse é mais estreito, esse é mais longo, 4 rebites, 2 rebites, esse foi até 1918, em 19 já ficou mais longo, em 20 ele perde a engraxadeira e foi assim até 24. Então essa aqui é a tampa certa, 20, 21, 22, 23, 24. E essa daqui é uma tampa de 18, 17 e 16. Eu tinha montado a tampa errada por ignorância, fui olhando os outros câmbios, tem mais câmbio aqui, tem mais câmbio ali, embreagens, ferramentas, peças só de câmbio de década de 20, para baixo aqui os câmbios década de 40. Então aí voltei aos livros, vi que havia uma diferença, fui procurar nos meus câmbios se eu achava a tampa, achei a tampa. Logicamente a diferença não é só na tampa, você também tem uma diferença no eixo de acionamento. Esse aqui está um pouco gasto, mas dá para notar que a peça aqui, ó, lisa, que ele encaixa aqui, neste aqui é menor, nessa daqui é mais longa. Então, apesar dessa peça estar mais gasta, esse conjunto está mais justo do que esse. Porque como o espaço é maior, eu tenho menos, isso é uma questão de física, eu tenho menos espaço para esse movimento lateral, que é o que mais preocupa. Então agora eu vou modificar. Esse daqui volta para o câmbio reserva, esse daqui vai para a caixa do câmbio da 20 e seguimos. Uma coisa que quem me segue já cansou de ouvir é que eu trato toda a reforma como inúmeras mini-reformas. E aí, quando eu falo de uma mini-reforma, eu não estou falando da reforma do câmbio ser tratado em separado. Eu digo mini-reformas. No caso aqui, é só a tampa do câmbio. Então eu parei tudo e falei, vou me concentrar na tampa do câmbio. Esquece o resto, esquece a moto. Então, o que eu fiz? Troquei a tampa pela tampa certa, que é a tampa de 4 rebites, com o suporte mais longo. Peguei o eixo, limpei o eixo, ele estava gasto. Dei um trato aqui no braço, melhorei ele um pouquinho na lixa. Não vou tirar muito material, mas estava muito feio. Então, dei essa geral, ainda não mexi, testei aqui o pino que dá o guia do corrediço lá, montei aqui, troquei o parafuso até achar um que desse a menor folga possível. Ele está praticamente sem folga, só que está excelente. Aí vem uma questão, quando ajustei para a alavanca de acionamento da embreagem, que eu já havia explicado antes, aí vem uma questão que é essa folga aqui. Tem uma folga aqui. Pô, mas você vai se preocupar com essa folguinha aqui? Não é uma folguinha. Vou travar aqui para terem uma ideia. A questão é que essa folguinha, quando a gente chega aqui em cima, olha o tamanho. Então, o que ali, ó, é só a folga. Na amplificação pelo tamanho do braço, ela é um troço, ó. Então essa folguinha aqui vira uma folga gigante aqui em cima do braço. Então não vai ter jeito. Vou levar esse conjunto lá para o torneiro, vamos embuchar aqui com calma, ver o espaço que tem, fazer uma bucha de aço mesmo, não precisa ser uma de bronze, porque não vai ser alto giro, vai ser só
este movimento, fazer uma buchinha de aço aqui, para que tire essa folga, para a alavanca ficar justa. Porque o grande problema que eu sempre vejo, esse lado não, esse lado está justíssimo, não justifica mexer. É que você tem uma pequena folga aqui, uma pequena folga ali, uma ali, e você vai deixando. Chega no fim, a folga é tão grande que nada funciona. Então, por isso que o pessoal fala, moto velha não funciona, nada dá certo. É só você tratar tudo como uma mini reforma, como esse caso da tampa, que no final, o resultado final vai ficar todo ajustado, vai ficar num funcionamento o mais próximo do que era o original de época, e na época isso funcionava. Era ruim, era tosco, mas funcionava. Mas o que acontece? Eu já estava separando as peças todas que vão para o níquel, a tampa aqui do kick eu já tinha colocado a bucha, deixei ali dentro, igual nas mais modernas, um espaço para colocar um O-ring, para ter um pouquinho menos de vazamento, que vai vazar. A tampa aqui em cima vai ser preta. Aqui eu vou niquelar, mas o braço eu vou pintar de preto. Mesma coisa com o excêntrico, pintado de preto, para ter só alguns detalhes niquelados, porque a ideia aqui é não ficar um over restoration. A caixa eu vou deixar no alumínio. Mas tinha que pintar na cor da moto. Cara, o problema é o seguinte, essa moto era branca, documento dela é branca, sim, essa moto tem documento, e eu não vou fazer uma caixa de câmbio nem um bloco de motor branco, não dá, isso aqui em uma semana de uso ia ficar horroroso. Então vou, inclusive, pensando seriamente em mudar a cor da moto, mas isso é uma preocupação para depois que ela funcionar. Mas em vez de ser aquela semaninha do níquel, então vai para o torneiro, para voltar do torneiro, para ir então ir para o níquel. Isso aqui, o câmbio vai virar 15 dias. Então, peguei umas pecinhas de volta do níquel, vamos montar no motor e vou começar a dar um trato em outra coisa e assim vai acumulando tudo para trás. Como eu já falei, eu sei que para quem acompanha é um saco, porque queria ver pronto, eu também quero ver pronto. Mas aí tem uma mínima ideia do que acontece numa reforma. Ou você tem o mantra do paciência, paciência, paciência e faz bem feito, ou vai ficar as merdas que tem por aí. Como a coisa no câmbio aqui desandou, né? Até separar de novo as peças para levar para o torneiro. O do níquel tá ali separado, mas vou esperar voltar tudo do torneiro. Eis que... Mas que o quadro tá de ponta cabeça? Fui fazer os testes, ele não tá correndo. Ele tem os prisioneiros e não estava correndo até o fim do curso. Aí eu fui ver que tem uma porrada bem dada aqui no quadro. Aí eu já bati aqui por baixo. Por isso que tem marreta e formão aqui. Aqui por baixo ele já está alinhado, agora é virar o quadro, descer o sarrafo do outro lado para poder correr o câmbio. Vamos virar e sentar a marreta aqui. Quem tem dó é piano. Coloquei o teste aqui, porque eu já tinha visto que os prisioneiros estavam curtos, né? Ó, não dá nem o fim do parafuso. Fui até olhar no manual é só a porca. E engraçado que eu fiz na medida dos originais, eu não sei se vai aqui uma porca estreita e só. Mas eu vou, já que o prisioneiro não é original, o que eu vou fazer? Novos prisioneiros, fazer um pouco mais alto, de forma que comporte não só a porca, como uma arruela de pressão. Acredito que não vai dar interferência com o escape, isso aqui é o suporte do abafador. Eu vou fazer um teste, vou fazer uma montagem dele aqui e conferir para ver se eu vou poder aumentar o prisioneiro. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer várias e várias vezes, que é pré-montagem. Seria muito simples aqui, por exemplo, eu levo para o torneiro, faço o prisioneiro maior, aí coloco o abafador, pega no abafador, vou lá eu cortar o prisioneiro. Então é melhor montar e desmontar várias vezes, como diz a regra lá, né? Meça duas para cortar uma. Então eu falo monte 10 para fazer uma definitiva bem feita. Não combinou a frase, mas deu para entender o significado. Tá bem que eu tirei um prisioneiro só.
dito e feito. Tem interferência aqui dos parafusos com o abafador. Então, se aumentar o prisioneiro, o abafador vai ficar numa posição meio estranha. Eu vou inverter e vou colocar o abafador na posição para ver se essa interferência continua. Fiz o teste aqui, a caixa está no lugar, escapamento também, e é isso mesmo. Praticamente não tem como aumentar prisioneiro. Vai ter que tornear um pouco a porca e montado sem arruela, e seja o que Deus quiser. Bora lá, ainda bem que eu fiz o teste. Seguindo no ajuste, arrumei aqui, olha a marca onde deve ter sido a porrada, estava torto. Bati bastante ali para trazer de volta, arrumei um tantinho na lima. Agora o câmbio, ele vai e volta. Agora o câmbio corre, porque aqui atrás vai um parafuso de regulagem. E essa movimentação do câmbio, por que eu estou preocupado com ela? Porque essa movimentação do câmbio é que regula a tensão da corrente primária que vai ligar o motor ao câmbio. Então eu preciso estar com o câmbio móvel aqui para poder fazer esse ajuste de tensão. Por isso que eu estava preocupado, porque eu lembro que já tinha arrumado o outro lado, já tinha feito aqui, estava todo amassado, já tinha corrigido, mas ali foi meio que no calorão, estava muito amassado, teve que dar um calor para arrumar, e eu não vi que esse aqui estava pegando a hora que eu montei. Então é aquela história, só que cheio de surpresas. Bora lá, que ainda tem muita coisa. Não aguentei, surtei, tirei os prisioneiros por causa de 2 milímetros, vou fazer prisioneiros novos. Aproveitei, estava testando o câmbio aqui e o câmbio estava meio bambo. Então eu vi que quando eu apertasse a base do câmbio ele ia dar uma torcida para acomodar na base, né? O que eu fiz? Eu marquei com tinta, fui passando o câmbio, vi que ele não estava pegando inteiro, ele pegava só em alguns pontos, por conta de desgaste. Aí o que eu fui fazendo aqui? Lima, depois lixadeira orbital, lima, lixadeira, tinta, lixa, e foi até o câmbio realmente assentar perfeitamente na base. Agora quando eu der o aperto ele não vai ter torção nenhuma. Qual que é a grande vantagem disso? É um câmbio antigo, um câmbio de mais de 100 anos, um alumínio velho. Não quero deixar isso com mais tensão do que ele já vai ter em funcionamento, porque eu prefiro gastar 2 horas fazendo isso do que depois gastar muito mais tempo soldando uma caixa ou tentando soldar essa. Então não é tempo perdido, é tempo ganho. Infelizmente agora vai para o torneiro, parou tudo de novo. Vou provavelmente desmontar essas rodas que eu já arrumei, está com um rolamento novo, tudo direitinho, o freio está funcional, coroa está no lugar, mas na dúvida, como todo o resto, eu vou desmontar, desmontar os 2 cubos, checar os rolamentos, ver se está lubrificado, ajustar, deixar tudo direitinho aqui. Bora lá, por hoje chega.